Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, episódio 112 do Show Sedentarismo. Um tema bastante interessante aqui, nós vamos falar sobre exercício e vida, e para algumas pessoas a leitura também é exercício e morte. Não vamos aqui abordar, pelo menos a princípio, as mortes súbitas durante o exercício, mas vamos tentar, de uma maneira bastante espontânea e talvez bastante carinhosa, cuidadosa, sensível, falar um pouco sobre a vida. É um episódio um pouco mais filosófico, com, como eu falei, um toque muito grande de espontaneidade e liberdade. Começar essa provocação e esse pensamento aqui, gosto de pensar que a vida, num certo aspecto, ela está dimensionada, ela está equacionada para uma janela de tempo. Um filósofo, não me lembro o nome agora, mas certamente contemporâneo, diz que vida é energia que dura algum tempo, né? Quanto tempo é isso? Numa condição ideal de temperatura e pressão, ou seja, com uma vida com hábitos saudáveis e também temos que considerar aqui um aspecto genético, né? Pais e avós longevos tendem a produzir netos, filhos mais longevos. Também, a genética também faz parte disso. Mas do que é que nós estamos falando aqui? Se a gente arredondar, a gente está falando aí de 100 anos. 100 anos de uma vida que pode ser autônoma praticamente do começo ao fim, tomados certos cuidados, tomadas inseridos e praticados certos hábitos de maneira regular. Nós estamos falando de 100 anos, e para a gente ter uma dimensão um pouco mais presente do que são 100 anos, nós estamos falando de 36.500 dias. Isso dá aproximadamente 5.200 semanas. Essa é a janela de tempo, essa é a dimensão que a gente tem, pelo menos nessa vida aqui, né, conhecida nesse momento, enquanto ninguém voltar do outro lado para contar um pouco como é, se é que é ou se não é. Essa é a dimensão de tempo que a gente tem aqui. Obviamente, essa dimensão de tempo, de maneira muito tácita, de maneira muito latente e evidente, ela é fatiada em pedaços, né? Então, sabemos, por exemplo, que os seres humanos são talvez a espécie que necessita, por mais tempo depois do nascimento, de cuidado para que possa sobreviver, né? Então, aí a gente vai chamar esse período de infância, ou, sei lá, o recém-nascido, ou qualquer coisa assim. Nesse pedaço da vida, é muito importante aquilo que a gente vê, aquilo que a gente presencia, porque é o único jeito da gente aprender. Inclusive, estudos de aprendizagem mostram que até os 36 meses, aproximadamente 3 anos de idade, 100% daquilo que você aprende por modelagem e exposição, simplesmente estando presente. A partir de 3 anos, ainda com uma janela de tempo talvez aí de 10 anos, até os 13, 14, 15, um pouco mais de 10 talvez, a gente ainda está muito sujeito ao ambiente, às pessoas e etc., mas já começa a criar algum tipo de senso crítico que vai amadurecer, que vai, de uma certa forma, chegar no seu ápice, ou começar o seu ápice, a partir de 20 e poucos anos de idade, quando provavelmente a gente está falando de um amadurecimento pleno, neurológico, hormonal, físico, biológico, enfim. Nesse momento da vida, a gente começa, então, a poder assumir de maneira plena a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, acho que a provocação inicial aqui é, a partir dessa idade, né, no momento que a gente assume a responsabilidade pelas próprias escolhas. E veja, eu estou falando de tudo aqui, a escolha da profissão, a escolha do parceiro, da parceira, ou se não vai ter parceiros ou parceiras, e também a escolha dos hábitos. A partir desse momento, exercício é vida? Olha, se o exercício é vida, eu não sei dizer, mas que o exercício te deixa mais preparado para a vida, isso eu tenho certeza. Até porque, quando a gente tem os músculos mais fortes, a gente consegue caminhar por mais tempo, subir mais montanhas. Se a gente aprendeu a nadar, a gente consegue explorar praias, rios, lagos. Se a gente tem condição motora mínima de equilíbrio do tronco, a gente pode remar por alguns lugares, explorar partes do mundo que, com baixo condicionamento físico, seguramente vai fazer com que a gente diminua as áreas do mundo que a gente pode passar. Logo, se você tem a ambição ou gostaria de pensar uma perspectiva de ampliar o seu mundo,
aprender a nadar é uma forma, aprender a remar é outra forma, deixar o seu corpo em forma, em condições de subir uma montanha caminhando, fazer caminhadas longas, andar de bicicleta, para fazer passeios de bicicleta, seguramente você vai fazer coisas que quem não tem condições vai ter que dizer não. E aí, Andressa? E o mais interessante disso é que muitas pessoas se baseiam nesse contato com a natureza, que é capaz de proporcionar uma sensação de liberdade, de tranquilidade, de... Ai, gente, eu me perdi com uma palavra, de se sentir completo, mas eu ia dizer ela de uma outra forma. E as pessoas que não tiverem esse preparo vão estar bem limitadas a ter essa possibilidade, dessa sensação. Então, para você explorar o mundo, você tem que estar bem com você mesmo. Para você estar bem com você mesmo, inclui esse condicionamento físico. Você vai explorar melhor, você vai respirar melhor. Assim, eu tenho tentado acreditar, não, corrigindo, eu tenho tentado adicionar na minha rotina a meditação. Yoga me foi indicado devido à minha ansiedade. Trabalhar yoga seria um aspecto positivo. Não consegui. A meditação, possivelmente eu consiga. E esse novo termo que está se falando demais, que é o mindfulness, envolve bastante isso. E você fazer uma meditação, uma respiração, a percepção do seu corpo dentro da sua casa é uma coisa bem diferente do que você fazer sentada numa pedra no topo de uma montanha ouvindo um som de uma cachoeira, que pode ser controlado pela sua mente, de ele ficar mais alto, ou você sentir o seu sangue circulando no corpo. Então, você ter esse controle, essas possibilidades é uma coisa muito mágica. As pessoas estão muito pensando em momentos distintos que não são o agora. E o agora é agora, é a única coisa que é verdade e realidade, né? Então a gente tem que estar entregue aí 100%. Andressa, eu suspeito que uma das palavras que você procurava era plenitude ou vida plena. Obrigada. Obrigada. Suspeito. Puxa, eu na verdade aqui estou surpreso porque a hora que o Guilherme falou que quando a gente tem um determinado tipo de preparo, quando existe um certo nível de condicionamento, a gente não precisa dizer não para muita coisa. E putz, isso pegou demais, pegou presente demais em mim, porque eu acredito mesmo que quem vive bem vive escolhendo, né? Vive escolhendo por opção, não por falta de opção, né? Quer dizer, se o grande barato da minha vida é explorar os mares e oceanos, se eu não souber nadar, eu vou ter que dizer não para muita oportunidade de explorar o mundo aquático. Se o grande barato da minha vida, ou um dos baratos, é apreciar paisagens maravilhosas de lugares mais altos, se eu não tiver fôlego para subir montanhas, eu vou ter que dizer não para muita oportunidade e para estar em muitos lugares para poder apreciar isso. Eu vou seguir na provocação pensando aqui que o exercício físico não como fim, mas como propósito, o exercício físico não como um meio para escalar a montanha ou para explorar as águas do mundo, mas a própria exploração como atividade, né? Acho que uma mudança, parece sutil, mas ela é muito relevante no jeito de enxergar, que não é... Estou falando isso lembrando aqui de 2 clientes ao longo desse tempo de trabalho que eu tenho, que desejaram e de uma certa forma completaram ou integralmente ou parcialmente o tal do Caminho de Santiago de Compostela, né? E um dos trabalhos, com um desses clientes, o trabalho foi exclusivamente na preparação física para realizar essa caminhada longa, esse momento interessante. E, sem dúvida nenhuma, como preparador físico, como personal trainer, como treinador, o meu trabalho era, então, treinar, repetir, simular muito do que ia acontecer lá. Mas não faria muito sentido, e não fez muito sentido ao longo desses 2 trabalhos, que essas pessoas treinassem muito na esteira. A ideia era que elas fizessem coisas cada vez mais parecidas com este empreendimento de energia que foi
o caminho de Santiago de Compostela, não só para respeitar o princípio da especificidade do treinamento, ou seja, o treinamento é tão mais eficiente quanto mais próximo ele for da atividade final. O princípio do esporte, princípio fundamental de treinamento físico, mas principalmente para que a atividade em si não fosse só o preparo para alguma coisa, mas fosse essa coisa já no presente. Né? Então acho que essa provocação é interessante e, de novo, né, o tempo de vida é curto, é limitado. A gente, infelizmente, não tem como prolongar ainda de maneira indefinida esse tempo. Né? Ainda não temos, já se fala muito da amortalidade, não da imortalidade, enquanto realidade in vitro. Né? Prolongar a vida de maneira indefinida de células num petri dish lá, né? Numa, como chama isso em português? Enfim, numa cultura celular. Já se pode, né? Começa a se falar de amortalidade, não de imortalidade, ou seja, imortalidade seria morreu, pode voltar, ou não vai chegar a morrer. A amortalidade é não morre por prazo de validade. Ainda não é uma realidade para o ser humano, quem sabe a gente consegue, mas por enquanto a gente tem que jogar o jogo com a regra de que o tempo é finito. E nesse sentido, você está se preparando para o caminho de Santiago, por exemplo, por que é que você já não faz tudo o que você poderia fazer aqui agora para simular o caminho e não só na esteira, não só dentro de quatro paredes? Acho que essa é a ideia de uso do tempo e aí o exercício físico como não como só preparo para o futuro, mas maneira de aproveitar a vida, né? Vida com movimento. E, puta, de novo, parabéns, Guilherme, cacete, pegou na veia aqui. Não precisar dizer não para muita coisa é muito legal. É um puta de um. Nossa, é um puta de um motivo para fazer ginástica. O meu grande guru, o Viktor Frankl, o cara da logoterapia, disse que a gente só vai precisar obrigatoriamente fazer duas coisas na vida. Uma é morrer e a outra é fazer escolhas. E aí tem uma outra frase que ele brinca, que é a diferença entre viver e existir. Não é? E existere, que é a etimologia da palavra existir, que é sair da cisterna ou sair da caixa d'água, significa tornar visível, elevar-se a um nível superior. E certamente, quando você abandona o sedentarismo, você vai para um nível superior. E aí vou voltar um pouquinho na sua fala. A gente fala aí de viver 120 anos, 150 anos, 200 anos, mas até que alguém viva, eu desconfio. Porém, dá para acrescentar vida na sua vida. Dá para você acrescentar disposição para fazer mais coisa e condição para fazer mais coisa. Logo, quando a gente vai fazer qualquer coisa que a gente possa, vale escolher aquelas que ampliem as nossas possibilidades. Por que não aprender uma modalidade nova? Por que não melhorar a condição física? E para passar a palavra para a Andressa, também temos episódios falando disso. Tem uma fórmula na Austrália que 2 horas sentadas é igual a menos 10 minutos de vida. E a ONU, certa vez, disse que a mesma hora que você gasta fazendo atividade física, você ganha a mais de vida. Ou seja, se eu ficar menos sentado e praticar atividade física, pode ser que eu ganhe um pouquinho. Ou, no mínimo, mais qualidade durante a minha vida. Diga lá, Andressa. A gente entra aí na história da matemática de novo, né? No fim das contas, uma das coisas que você faz da vida além da morte, que é escolher, escolha se mexer. Escolha se sentir bem, explorar, né? O novo é uma coisa que muitas pessoas se sentem inseguras a respeito, tem medo, prefere não arriscar e ficar na rotina, na mesmice, no que já conhece. Só que, na minha opinião, isso é um pouco deixar de viver. Porque como a gente tem essa vontade de explorar, estávamos falando sobre isso, de explorar o mundo, a natureza, sair, o exit da existência que você estava falando aí, significa fora, abre seus horizontes, expande o quanto você pode expandir, é isso que vai te acrescentar. E tem um rapaz que tinha no WhatsApp dele, sei lá, acho que talvez a vida inteira que eu conheço, que está lá no WhatsApp, a frase é: o que se leva dessa vida é a vida que você levou. Então, o que você vai aproveitar e vivenciar é aquilo que vai te acrescentar. Que você acumular de
tátil, talvez não sirva tanto mesmo. Gosto da ideia de que a gente está sempre buscando mais conforto. Gosto dessa ideia. Nesse sentido, rejeito de maneira categórica, paredão mesmo, essas baboseiras sobre zona de conforto, zona de esforço e tal. Tudo que a gente faz, quando a gente está pensando, quando a gente tem como pensar, tudo que a gente faz é buscando mais conforto, mesmo que o fazer implique num desconforto temporário, uma desarmonia temporária de uma situação de conforto. Mas a busca é sempre pelo conforto. Né? Então, essa tal de zona de conforto, essas baboseiras aí, funciona didaticamente para você se alfabetizar um pouco, muito pouca aplicação, zero aplicação no que de fato pode te impulsionar de verdade para fazer coisas legais na vida. Exercício físico é naturalmente um processo de desconforto. É pegar um organismo que está ali numa espécie de equilíbrio dinâmico e submeter esse organismo a um estímulo que perturba esse equilíbrio dinâmico e por mágica do corpo humano, após um determinado tempo depois do exercício físico, respeitado o repouso, hidratação, alimentação, após algum tempo, aquele organismo, aquele corpo que foi submetido àquele desconforto, àquele estímulo, está preparado, ou pelo menos um pouquinho mais preparado, para o mesmo estímulo ou um estímulo um tiquinho maior do que aquilo. Né? Eu sou conhecido por nós, profissionais da educação física, do movimento, com o princípio da supercompensação. Né? Você submete o organismo a um estímulo, dá para esse organismo um tempo ideal de recuperação, uma condição ideal, depois de um tempo esse organismo está um pouco mais preparado para estímulos parecidos com aquilo. O princípio fundamental do treinamento. Voltando ao pensamento da vida, eu estou aqui até com um pouco de culpa nesse momento de ser alguém que está falando de sedentarismo, porque eu estou com a bunda na cadeira tem mais de 1 hora. Né? E aí a gente começa a pensar, quantos minutos de vida eu perdi? Né? Ao mesmo tempo eu fico pensando, quanto, né, a Andressa falou, a gente volta para a matemática, quanto de exercício eu preciso fazer? Se você é uma pessoa que tem um perfil assim um pouquinho mais analítico, matemático e tal, nesse momento você já está com a calculadora fazendo conta aí. Agora, eu não sei quanto tempo leva, e eu vou dar um exemplo aqui só para qualificar, eu acho, para poder tentar qualificar e juntar um pouco o que meus colegas aqui brilhantemente falaram. Né? Qual é a sensação de aprender um passo novo de dança? Passo simples, mas um passo novo de dança. Quanto tempo leva você aprender um passinho novo? De preferência a dois, de preferência dançando com um parceiro, uma parceira, que pode ser ou não seu namorado, sua esposa, seu marido, sua namorada. Quanto tempo leva? Qual é a sensação? Eu acho que é um pouco desse nível de qualidade, desse nível né? E aí tira o passo de dança e põe qualquer outra coisa que envolva movimento. Fecho pensando aqui numa frase que eu ouvi uns anos atrás de um cientista chamado Rodolfo Linaz, um cientista colombiano, se eu não me engano. É aqui da América Latina, se não for colombiano, é desses que hablam, que não falam português, falam o espanhol, o castelhano. É um dos que hablam. Rodolfo Linaz. Ele diz que o movimento é a semente de todo e qualquer pensamento, dado que o pensar nada mais é do que internalizar movimento. Segundo ele, a ideia da gente ter, por exemplo, uma camada de neurônios chamada de neocórtex, a camada do raciocínio, a camada do pensamento, do cognitivo, que diferencia, pelo menos do ponto de vista anatômico, o sistema nervoso dos humanos de todos os outros animais, só é possível depois que a espécie humana sai da posição de 4 apoios para a posição bípede, porque aí não só tem uma demanda muito maior para equilíbrio, para caminhar, se deslocar, que gera uma demanda maior, obviamente, no sistema nervoso, que é o responsável por iniciar os movimentos voluntários, mas também aquela espécie que nós fomos uma época, de repente, num intervalo curtíssimo de tempo, se vê com 2 braços, 2 mãos e podendo fazer muita coisa com isso. Talvez do ponto de vista assim, para a gente tentar simular um pouco, seria como todos nós acordássemos amanhã, ao invés de 2, com 4 braços, 4 mãos podendo fazer. Imagina a demanda para o sistema nervoso para você coordenar 4 mãos. Eu que gesticulo pouco, não ia ter espaço na tela para as minhas 4 mãos gesticulando, ia ter que coordenar
todas essas coisas. Então, que fica assim mais a título de provocação e não para a gente aprofundar, que eu acho que isso pode ser um tema legal para um próximo episódio. Movimento é a semente de todo o pensamento. Tudo que a gente raciocina e tal tem a ver com movimento. Talvez se movimentar faça com que a gente pense melhor, tome melhores decisões e tal, independente do tempo de vida. Muito legal. Você é mais prático, porque a gente está muito filosófico e acho que está inspirador esse episódio aqui para as pessoas darem um show no sedentarismo. De forma muito prática, eu estou sentado também há mais de uma hora, estava aqui fazendo outras coisas, mas hoje de manhã eu caminhei 15 minutos, voltei 15 minutos. Depois caminhei mais 15 minutos, fui dar uma aula mais 10, para chegar aqui nesse café que eu estou gravando mais 10, ou seja, já estou aí com mais de uma hora de atividade física acumulada. A gente precisa racionalizar onde cabe movimento. E é mais prático. Todos esses deslocamentos que eu fiz a pé foram mais rápidos do que se eu tivesse ido de moto. Não estou nem falando de carro. Entre o tempo de sair da garagem, portão da garagem e tal, para fazer a pé, foi mais rápido. Quais são as oportunidades que a gente tem de acumular movimento? Experimentar isso vai ao encontro do que o Ivan falou. Por exemplo, vou final de semana marcar cinema ou passeio que me faça caminhar? Uma montanha. O que é que eu posso combinar para a minha vida ser mais ativa, ter mais vida, mais contato com a natureza de verdade, no horto florestal, que a maioria das cidades tem, ao invés de ir no cinema ficar vendo por uma tela e ilusões? Pode ver a tela, eu assisto o filme 2 ou 3 por semana, mas depois de ter feito uma caminhada ou alguma outra coisa. Não dá para, de forma muito prática e simples, a gente incluir atividades que se tornam prazerosas e, às vezes, como eu tenho feito hoje em dia, aprendi com um aluno uma vez. Ele falou, eu não posso chegar em casa rápido porque a carga do trabalho fica muito intensa. Então, eu preciso desse tempo. Então, eu tenho feito uma caminhada quando eu saio do meu trabalho para ir reorganizando o volume de informações que eu estou lá. 25 minutos eu chego na parte 2 do meu transporte, muito mais equilibrado e bacana, até por questões químicas que quem não faz atividade física não consegue experimentar. Se mexa, encaixe no dia a dia. Fora isso, você, talvez os cinéfilos possam achar isso um absurdo, mas por que não ir de bicicleta até o cinema, ir andando até o cinema? É como você falou, você levou uma hora, você fez uma hora caminhando hoje e está pagando essa uma hora sentado. É sempre a troca, é sempre pensar, isso eu já fiz muito, agora eu tenho que fazer isso. E enxergar o seu cotidiano, enxergar o seu dia, a sua respiração. Putz, foi difícil subir aquela escadaria que você precisava subir? Então, acho que precisa incluir um pouco mais. Pegue mais degraus no seu caminho, fuja do elevador. É o que você falou mesmo. A gente só tem que estar mais sensível e atento a nós mesmos, a nossa rotina, a nossa respiração, as nossas sensações, as dores. Muitas pessoas falam que para que eu vou fazer exercício se quem treina se machuca do mesmo jeito que quem não treina? Justamente pela forma que você vive quando você treina. Pode acontecer de se machucar enquanto você treina. Tudo depende de como você faz, da moderação, da escolha, daquilo que você gosta de fazer, do que combina com o prazer que você sente. Então, deixar de fazer é, na verdade, uma desculpa, eu diria. Então, não tem desculpa. Esse passinho de dança que o Ivan falou aí, a sensação de você conseguir fazer é aquele do yes, agora eu quero mais. E assim você vai com a vida, com tudo. Você quer desafiar mais, porque a conquista é uma coisa tão saborosa que não te deixa ficar acomodado para trás. Assim que você se propõe a fazer, claro. Então, como pensamentos finais aqui, né? Eu pude testemunhar primeiro e depois pensar sobre o que era, o que foi ao longo da minha carreira aqui, trabalhar com bastantes seres humanos mais velhos do que eu em termos de idade e que estavam há muitos anos sem correr. Sem correr. Né? Pessoas que estavam há muitos anos sem correr. Não é correr só por esporte, é correr para atravessar uma rua,
né? E porque a vida moderna pouco demanda que a gente, de fato, acelere o passo, que a gente mude a marcha da caminhada para o movimento da corrida. Lembrando que a diferença entre caminhada e corrida é simples, né? Na corrida há momentos, a cada passo, há momentos que seus dois pés estão fora do chão. Então, uma corrida é sempre uma sequência de pequenos saltos, independente da velocidade. A caminhada não. Caminhada, quando você está caminhando, tem sempre um pé no chão. A hora que você põe o outro pé no chão, só então quando você põe o outro que você tira. E trabalhando com gente que estava muito tempo sem correr, como não pensando em resgatar a corrida a princípio, mas como elemento de incremento de intensidade num trabalho de treinamento físico que foi se desenvolvendo, se desenrolando, eu pude ver na cara das pessoas o que era, né, como foi essa retomada, esse reencontro com essa sensação de correr. E num determinado momento eu lembrei que nenhum de nós nasce correndo. Né? Lá atrás eu pensei, puxa, nenhum de nós nasce correndo, mas a gente, como criança, a gente corre. E ninguém precisa dizer para a gente correr. Né? Simplesmente o ato de jogar o cabeção para frente, aprender a andar com um pé depois o outro, a gente vai e acelera um pouco isso. Quando eu falei do passo de dança, eu estava falando um pouco da gente redescobrir, sem precisar de fórmula e talvez até sem intencionalidade, descobrir entrar em contato de novo com essas possibilidades de ampliação ou barra resgate dessa sensação bacana que faz a gente, sem dúvida nenhuma, perceber, mesmo que por momentos pequenos e mesmo com pouca intensidade em alguns casos, mas perceber que a vida está rolando, que a gente está vivo, que a gente está crescendo de alguma forma. Então, acho que esse é um ponto bacana para pensar assim, exercício é vida, olha, é um veículo para experimentar a vida. Né? E talvez para viver melhor, sem dúvida, a ciência mostra, eu acho que a gente está falando aqui talvez da primeira fatia mesmo de seres humanos significativa que vai poder, ou que está podendo, né? A gente falava vai poder no final do século passado, está podendo hoje chegar até o fim da vida, uma parcela cada vez maior de pessoas chegarem até o último dia de vida fazendo tudo o que querem fazer. Andando, correndo, ginástica, namorando, viajando, indo ao cinema ou mergulhando, enfim, nós estamos falando de uma, né, a curva de morbidade está cada vez mais próxima da curva de mortalidade, para quem gosta de termos um pouco mais técnicos. Ou seja, aquele tempo da vida, né, o tempo da vida aumentou, a expectativa média de vida tem crescido bastante nos últimos 30, 40 anos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Né? Agora, o que acontece é que a gente está trabalhando para que a curva de morbidade fique cada vez mais próxima da curva de mortalidade. Significa que uma condição, curva de morbidade, o ter uma condição mórbida significa que uma vez que você adquire, você não se livra dela até o fim da vida. Né? O que a gente está fazendo é aproximando a curva de morbidade, certamente aumentando a capacidade funcional mais próximo possível do ponto final da vida. Esse fica como pensamento final meu aqui desse bate-papo. Ótimo, vou colocar aqui, ó. Você falou de aprender. Minha filha tinha 3 anos, eu estava de férias em casa e ela aprendendo sozinha. Ela achou um tutorial de uma música, estava tocando uma música do Justin Bieber, 3 anos. Achou sozinha e estava fazendo os movimentos, já pela 4ª ou 5ª vez. O que quer dizer que tem várias formas para eliminar a desculpa de eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho o que quer que seja. Quer dizer que se você der um show no sedentarismo, você vai dar um show para a preguiça. Você vai ir mais em direção à vida, para a vida. Experimenta a sua forma, experimenta mais de uma forma, mais de um jeito, até que você consiga encontrar. A realidade é que uma vida sedentária é igual a uma vida com menos vida, né? Com menos coisas que você faz. Ah, mas tá bom assim. Não tá. Comparativamente, uma vida mais ativa, ela é infinitamente exagero, vamos lá. É uma vida com comparativamente mais sabor, mais intensidade. Resgatando o começo da fala aqui, o Spinoza fala que alegria aumenta a potência de agir. Baruch Spinoza. Quando você corre, aumenta a potência do movimento, comparado com o caminhar. E, por fim, o Clóvis de Barros Filho, brasileiro, fala que a alegria é tudo aquilo que a gente gostaria que durasse um pouco mais. E tem modalidades que podem ser assim. Acaba a aula e você queria mais.
acaba a dança e você queria mais. Não precisa ser chato. Mas se você precisar, faz, porque o resto da vida vai ser legal. Escolhe alguma coisa e dá um show no sedentarismo. Eu esqueci de mencionar aqui, eu dei um show no sedentarismo, pensando nessa parte do alegria é aquilo que você quer que não acabe, foi eu no bloquinho do Bel Marques no sábado. Pulando, panturrilha gritando, sou feliz, assim eu sou feliz, com quase 40 anos, não tô nem ligando. Foi legal, foi bom, me mexi, me diverti, dei risada, estive com os meus grandes amigos e foi ótimo. Escolhe a sua. Muito bem, para a gente não. Esse é o tipo de assunto, se a gente brincar aqui, se eu der mais duas provocadas, a gente vai fazer mais 12 rodadas aqui e acho que está de bom tamanho a gente deixar, a gente dormir algumas noites em cima desses assuntos e voltar depois com o pensamento atualizado. Eu muito pouco me envolvi com o carnaval esse ano, por opção mesmo. Sempre gostei muito de carnaval, mas não posso considerar que o que quer que tenha havido de bloquinho e tal tenha composto para minha conta de exercício físico. Mas de uma certa forma continua sendo um movimento e continua, vamos dizer, queimando calorias. Achei brilhante, cara, achei brilhante quando o Guilherme falou que uma vida sedentária é, num certo aspecto, menos vida. E vou deixar, já que me permite, vou deixar uma reflexão. A gente caminha a pé, muito feliz pela vida, olhando as flores do caminho, até o dia que a gente vê pessoas com asas. E a gente começa a se perguntar se a gente não pode voar também. Independente se existe ou não gente com asas, aqui a ideia de que quando a gente não sabia que podia viver 100 anos, a gente se conformava com a vida sedentária. A gente se conformava com a vida no sofá, o que quer que seja, sem essa possibilidade. Mas no momento que a gente começa a ver que é possível, aí sem dúvida, uma vida sem movimento, sem dúvida, concordo. É uma vida com menos vida. Gui, para fechar, vamos embora. Ainda mais que fechado, a gente falou um monte de coisa legal aqui. Faz atividade física, escreve para a gente. Se você já mudou o hábito por causa do programa, deixa no vídeo do YouTube, no podcast, manda para falecom@showsedentarismo.com.br, tem os nossos celulares, e-mails no feed, seja onde quer que você está ouvindo. Se você gosta do bate-papo, quiser contratar o Ivan, a Andressa, a mim, também tem o nosso contato e estamos todo mundo junto, tá bom? Vamos dar um show no sedentarismo e fazer a nossa vida ter mais vida. Viva a vida! Muito obrigado pela audiência, você que ouviu, assistiu e tal. Em nome do Show Sedentarismo, agradeço vocês e a gente espera contar com vocês nos próximos episódios. Um beijo grande, um abraço forte, Show Sedentarismo, até mais.